Dada a limitação de tempo do professor Naline, eu passo imediatamente a palavra para vocês, para fazerem as perguntas, já que ele vai ter que sair mais cedo do que era previsto, né? Algumas considerações que eu teria que fazer, farei após, no meio das perguntas restantes, tá? Então, inscrições, Clóvis, quem mais? Saldiva, Elisa. Pronto, podemos começar e vocês vão levantando a mão e me escrevendo aí. O Clóvis, pode começar? Peraí. Boa tarde, meu nome é Clóvis, eu sou lá do Instituto de Física da USP. Queria muito parabenizar o senhor pela palestra, mas queria fazer um convite. O Saldiva me conhece, eu sou meio provocador. Ele já esteve em Perus, lá já deu a contribuição dele. E eu acompanhei de perto a não inauguração de uma escola estadual, que recebe o nome de um dos maiores cientistas sociais desse país. Foi professor da Universidade de São Paulo, caçado pela ditadura militar, professor Florestan Fernandes. O governador não foi inaugurar aquela escola. Os primeiros 12 meses de não inauguração significaram destruição completa, quase completa da escola. Até o passo que foi transformada em escola da família, e aí houve uma outra requalificação da relação com a comunidade. Ao lado da escola Florestan Fernandes tem uma outra escola que também recebe o nome de um grande cientista social brasileiro, professor Gildo Marçal Brandão. Mais para frente, uma escola municipal que também recebe o nome de um grande artista brasileiro, Cândido Portinari. Então, aquela rua é rica em homenagens, mas não há uma articulação entre as esferas de poder. Eu percebo isso claramente porque a minha sogra mora lá, e a gente está quase todo final de semana lá e eu vejo, acompanho de perto. Para você ter ideia, a escola técnica que foi instalada ao lado da Florestan Fernandes não tem quadra de esportes. A Florestan tem. Não há compartilhamento. As vagas ociosas que poderiam ter na escola técnica e compartilhada com a escola estadual, essas vagas não são compartilhadas, entra num outro vestibulinho. E quem acaba entrando na escola técnica são alunos das escolas particulares, que existem, pequenas e tal. E aí a professora Laura Laganá, quando foi inaugurar a Gildo, me falou: Clóvis, tenta ver lá na USP para a gente fazer um cursinho, para que os alunos da rede possam entrar. E eu passei vários anos tentando e não foi fácil. Tentamos até muitas parcerias e tal. Eu lhe pergunto aí, para não me estender demais, porque tem outras pessoas, por favor, é possível mudar essa relação das esferas? Haver compartilhamento, iniciativas conjuntas? Por exemplo, essa da quadra é algo que é possível fazer de imediato. E a outra é convidá-lo, né? Do jeito que o senhor nos convidou, convidar o IEA, os membros do IEA, os membros da comunidade, a adotar aquela escola. Nos finais de semana, de levar pessoas para conversar. Uma iniciativa que talvez o senhor, como foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é tão necessário, eu tentei com 11 de agosto, os meninos bem que foram. Assim, conciliação num bairro periférico de São Paulo é algo extremamente necessário. A justiça não chega à periferia. Então, se for possível, eu acho que as escolas estaduais poderiam servir como espaço de conciliação, de mediação de conflitos. É uma sugestão apenas, eu não quero lhe, de maneira nenhuma, se sobrecarregar mais do que já é. Obrigado. Viu? Eu que agradeço. Isso aí está no nosso projeto. Hoje, o diálogo entre o Alexandre Schneider e eu, o Alexandre é o secretário do município, nós conversamos 2, 3 vezes por semana e nós nos acertamos bem, mas nem sempre embaixo as diretorias se convencem disso. É aquela história do meu espaço, né? Isso aqui, mas eu vou cuidar pessoalmente disso. Quanto à conciliação, eu já envolvi o meu pessoal lá do tribunal e há muitas desembargadoras e juízes também da infância e juventude que estão dispostos a fazer isso. O Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, também, além de ter adotado uma escola, está à disposição. A ASP também, a OAB também. E eu vou colocar isso aqui logo como prioridade, viu? Tá bom? Depois você me diz se está funcionando ou não, porque a gente precisa ficar em cima. Mas muito obrigado.
Professor Saldiva? Obrigado. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao secretário a presença, mas dizer que os problemas da escola do secundário não estão muito diferentes da universidade do que foram apontados aqui. Nós temos vagas ociosas que a gente não consegue ocupar, nós temos dificuldade de estabelecimento de parcerias e eu sou totalmente a favor da adoção de uma escola como um projeto piloto, ou um conjunto de escolas como um projeto piloto. Na Faculdade de Medicina, logo depois que a gente perdeu um aluno tragicamente na piscina, os alunos da faculdade montaram uma espécie de cursinho preparatório que é um pouco além do cursinho. Onde no sábado você ia, era um cursinho onde os alunos do primeiro e segundo ano dão aula, é totalmente gratuito. Ele foi enviado para... os outros cursinhos dão um material didático de graça, mas havia uma coisa chamada profissões, né? Onde a gente chamava a gente da universidade para no sábado conversar. Então eu, professor Adib Jatene, falar que era ser médico, dar uma atenção, quer dizer, chamar a melhor pessoa possível para ir conversar com aqueles alunos que são selecionados por nível socioeconômico. Então eu vejo como uma ideia interessante pedir para os grupos do EA, de pesquisa, que são vários, dedicarem um final de semana por mês para irem, porque eu fui fazer isso lá. Eu fui uma vez lá e eu posso garantir que a história que o senhor falou, que a gente acha que vai ajudar e no fundo é ajudado, né? Ele é muito gratificante. A experiência de Perus, eu lembro até hoje do fato de ter ido lá. Então, a coisa, acho que central hoje foi a último slide que eu sinto muito isso, porque eu acho que a gente deixa o mundo completamente de cabeça para baixo, né? O mundo de hoje está cheio de inseguranças e sobre como vai ser, se vai ser emprego, vai ser serviço, se vai ser posse ou vai ser uso. Tem sérios dilemas que estão sendo discutidos e até o setor produtivo, a indústria automobilística hoje já definiu que o carro não vai ser mais posse, vai ser uso, né? Então está até redefinindo. As empresas de petróleo, que eram consideradas a melhor coisa do mundo, hoje estão tendo que se transformar em indústria de energia. E principalmente o setor de serviços digitais é que permite a criação de um novo mundo a partir de um teclado, né? Então, a universidade não... Se a escola não sabe fazer isso, posso garantir que a universidade também não. E eu sinto, como a gente está avaliando a universidade, que talvez a gente tem um grupo no EA que está estudando a universidade, e eles me chamaram para fazer parte, deve ser como patologista, para assinar o atestado de óbito da universidade como a conhecemos. E talvez nós estejamos no ponto de assinar o atestado de óbito de um sistema educacional como nós o conhecemos, com toda a estrutura burocrática, com toda essa estrutura de acumular para depois usar. Quando a gente não vai saber nem se o que a gente acumulou vai servir para alguma coisa no futuro, como eu decorei os afluentes da margem direita e esquerda do Amazonas e as estações de estrada de ferro da Central do Brasil, entre São Paulo e Rio de Janeiro, que era um conteúdo que me era obrigatório, né? Então, eu acho que a gente devia ousar um pouquinho e pensar não só em consertar o que existe, mas sinceramente pensar como vai ser. A minha proposta é que nesse grupo de estudos que eventualmente poderá surgir, nós trabalhemos no sentido de pensar como vai ser a escola e o processo de aprendizado, porque se o objetivo maior da escola é ensinar o aluno a aprender por si mesmo e descobrir o encantamento do aprender, não tem receita mais bem acabada de afastá-lo desse encantamento, como a forma hoje que nós estamos programando os nossos cursos.
Quer dizer, eu temo que por ter uma escola ruim, ou uma escola desinteressante, nós não desinteressemos somente os alunos da escola, mas simplesmente consideremos o aprendizado como um processo chato, tedioso, e criemos uma alergia a aprender. Esse talvez seja o papel, não só adotarmos para arrumar o que já existe, mas principalmente usarmos para pensar como vai ser isso no futuro, né? Eu acho que a gente deveria trazer gente que está pensando isso no mundo. Isso não é um problema mundial, não é só aqui, e estendermos esse conjunto de reuniões para mais um domínio. Como vai ser nos próximos 20 anos? Eu antevejo que o problema da solução do Brasil passará à margem da estrutura formal da educação, se ela não se modificar. Sim. Eu acho que hoje tem mais gente aprendendo em redes sociais, no Google, do que na escola. Então, não sei, talvez um outro tema, não para agora, mas para o futuro, seria montar um grupo para tentar fazer futurologia e estudar formas que essa futurologia sirva no nosso sapato. Assim como eu acho, sinceramente, que a universidade, como nós a conhecemos, o problema que o senhor teve na secretaria, de dizer que a estrutura tende a se repetir e não aceita o novo, ela trabalha, a Sorbonne encontrou isso. A Sorbonne teve que fazer uma nova Sorbonne, porque a Sorbonne nova, e eu convido os senhores a visitarem o Santa Fe Institute, que talvez seja a experiência mais radical de aprendizado, que usa teoria de sistemas complexos para todo o processo de aprendizado, interliga tudo, tem várias áreas como linguagem, como cognição, como economia, como cidades, e vejam como esse instituto funciona. E eu acho que esse vai ser o futuro da universidade. Nós devíamos ter uma escola baseada nisso, uma escola onde fosse totalmente problematizado o aprendizado, e não dividido em disciplinas, e que a gente tivesse uma autonomia quase que absurda, porque dar vez e voz aos alunos na escola passa também pela corresponsabilização deles no seu próprio aprendizado. Então, eu acho que não sei como fazer isso. Se fosse fácil, era fácil de fazer, mas eu acho que vale a pena tentar esse desafio. Professor Nalini, quer comentar? O senhor tem toda a razão. Eu esqueci de mencionar, o Eduardo me lembrou, que nós tivemos aqui um projeto muito exitoso, que foi lançado lá em São Carlos também. Eu venho para a USP, né? O professor Hernandes desenvolveu um projeto de fazer com que os alunos da rede pública tivessem mais atratividade por disputar o vestibular da FUVEST, né? Então esse Vem para a USP é um treino muito interessante e só a existência do projeto já dá uma injeção de ânimo no alunado, porque muitos deles nunca se imaginaram como cursando esse nicho de excelência, uma das maiores universidades, uma das melhores do mundo, né? E eles já estavam resignados a ser mais um dos alunos da empresa privada que oferece 80% das vagas e da formação universitária no Brasil, né? Então esse é um projeto interessante. A Unicamp tem um projeto muito mais reduzido, que é aquele nas imediações, ali no território ali de Campinas, e ampliar um pouquinho esse ano. E a Unesp tem um projeto, mas ela quer uma participação econômica que nesse tempo de contingenciamento, de redução de gastos, nós não pudemos cacifar. Mas esse Vem para a USP foi bastante interessante e houve Quantos milhares, Eduardo? 30 mil? Quase 30 mil inscritos, 25 mil fizeram a prova online, e agora a gente vai para a prova prática na Escola da Família com 10
Então já é um contingente interessante, ou seja, a USP não é destinada apenas aos ricos, né? A USP também está aberta para os alunos da rede pública. Quem é agora? Bom, Elisa? Boa tarde. Bom, na verdade, assim, tem duas coisas que ficaram mais marcantes para mim na sua fala. Uma foi o tempo destinado, né, à parte da Constituição Federal, lá do artigo 205, né? Que a educação é direito de todos, mas dever da família, do Estado, dever do Estado, da família e colaboração da sociedade. E aí o senhor colocou que a família e a sociedade precisam colaborar mais, né? Eu concordo, mas às vezes eu me pego pensando um pouco que assim, a família acho que colabora com o que ela tem, né? Com a educação que ela tem. E o Estado, assim, a escola é onde estão os profissionais da educação. Então, não adianta a gente jogar para a família uma coisa que onde a gente tem na escola os profissionais, que é quem deve dar esse tipo de recurso. Entendo que a escola da família é uma boa saída para isso, para essa aproximação entre família, escola e sociedade, e aí sim a gente alinha muita coisa. Mas esperar da família e da sociedade uma coisa que é dever do Estado, a gente acaba tirando um pouco da nossa responsabilidade como instituição educacional. Agora, a outra é uma dúvida. O senhor comentou da questão da evasão escolar dos alunos do ensino médio. E da evasão das escolas, dos esvaziamentos, que aí tem culminado até em fechamento, né? Porque ficam poucas salas em funcionamento para a quantidade de espaço disponível. É uma dúvida mesmo. Vocês já fizeram algum estudo para entender para onde vão esses jovens, o que tem tirado eles das escolas e quais as estratégias que vocês têm usado para trazer esses jovens de volta para a escola, né? Porque é aquela coisa que a gente conversa bastante. O jovem que não está na escola está onde? Né? Esvazia a escola, enche presídio, quem que está educando eles? Então, é por esse caminho que eu acho que é importante a gente repensar um pouco, voltando de novo para o que é papel do Estado como instituição educacional. Tá? Certo. A primeira questão, o dever não é só do Estado, é da família também. O que parece é que o Estado, além dos 30% do orçamento, ele não tem outros recursos que não esse. Mantém uma estrutura com 400 mil pessoas na folha de pagamento, 30 bilhões por ano, e não está sendo proveitoso. Não é? Nós gastamos o quanto gasta Chile, o quanto gastam outros países que têm uma educação muito melhor que a nossa. Então, aparentemente, não é transferir para a família, mas é fazer com que ela não decline daquilo que é obrigação dela, de fazer chegar alguém com educação de berço. Alguém que não vá bater no professor, alguém que não vá quebrar carteira, que não vá quebrar as câmeras de controle de vigilância, não é? É nesse sentido. E que a família fosse também corresponsável por aquilo que os alunos vão fazer dentro de sala de aula. Porque a sensação que tem o administrador hoje é de que grande parte das famílias, o que quer é que passe um transporte na porta de casa, apanhe o aluno, deixe dentro da escola e que dentro da escola ele tenha, se for ensino integral, 5 refeições manipuladas. Café da manhã, almoço, lanche à tarde, e merenda e jantar, quando ele fica o dia todo na escola. Não há um interesse assim por saber, você está aprendendo, o que é que você, professor faltou, por que faltou, né? Eu chego a reclamar para a diretora se o professor faltou, né? Porque nós temos um grande absenteísmo, né? Eu já cheguei aí à escola que tem 14 salas, Eduardo e eu, para não falar que não tem testemunha, 14 salas e 11 faltas sem avisar, 11 faltas sem avisar. É só no dia seguinte que se junta um atestado médico. 3 professores equilibrando 14 salas, não é? Será que isso entra na preocupação dos pais? Então, nesse sentido de falar assim, o rendimento do seu filho, o aproveitamento dele,
depende também de você estimular, de você dizer, o professor é alguém, é seu amigo, a professora é alguém que está te abrindo os olhos, que vai te mostrar um caminho, trata bem, a professora precisa de carinho, ela deixa os filhos dela com não se sabe com quem, e vem aqui educar os meus, então ela precisa é nesse sentido que eu estou dizendo, não é? Em relação à evasão, nós temos sim, temos muitos diagnósticos. Aliás, o que não falta é diagnóstico, né? Nós temos estatísticas. Então, você tem uma grande geração nem estuda e nem trabalha. Você tem aqueles que a própria família faz questão que deixem a escola e vão para o mercado de trabalho. Aí a dificuldade de você ampliar o ensino integral, porque eu acho que o ensino integral deveria começar na primeira infância, para a criança já acostumar a permanecer várias horas dentro da escola, né, com atividades também prazerosas. Não pode ser 4 horas da manhã com aula pré-lecional, mais 3 à tarde de aula pré-lecional, aula expositiva outra vez. Ninguém aguenta. Mas nós começamos com o ensino médio. E no ensino médio, a família já está esperando que ele vá trabalhar, que ele vá, é um braço a mais, não é, para sustentar. Então nós encontramos essa dificuldade. Agora nós temos projetos como, por exemplo, quem falta faz falta, não é? Nós temos a busca ativa. Os grêmios têm feito isso, eu acho que a Débora também pode dizer, eles telefonam mandam WhatsApp para o aluno que faltou, eles mandam mensagem, fazem cartinha, vários alunos da mesma classe dizendo, você está fazendo falta, o que está acontecendo? Tem grupo de aluno que vai à casa desse aluno para dizer, não é? Então há uma estratégia sim de impedir. Mas eu ainda acho que o primeiro motivo é que a aula é desinteressante. Se a aula fosse uma aula gostosa, e há professores que conseguem fazer isso. Só que vejam o nosso sistema. Ele vem do ensino fundamental, em que tem um professor ou uma professora, em regra uma professora, que sabe o nome dele, sabe a história dele, passa a ser assim confidente, né? Tem um relacionamento muito materno quase com o aluninho. E ele vai para o ensino médio, em que ele tem 13 professores. Professor que não vai conseguir guardar o nome dele, porque tem que sair de sala em sala para dar a sua disciplina em outras salas, quando não em outras escolas, quando não em outro município. Então é um professor cansado que tem passa aquela matéria, ele tem que lançar o conteúdo, ele é cobrado por isso e não consegue se relacionar com o aluno. Então o aluno se sente muito desprotegido, abandonado. Já que são 13, eu não sou de ninguém. Eu era até ontem o queridinho da professora tal. Tem esse aspecto que nós precisamos pensar também. Não sei se respondi. Professor Menezes, por favor. Eu tenho algumas vivências próximas mesmo da escola, né? E 2 vivências me chamaram a atenção por alguns elementos comuns. Essa coisa de adotar a escola, eu fui adotado por escolas um par de vezes. Uma delas estava em grande dificuldade, estava quase fechando, aqui pertinho, no Sumarezinho. E um grupo de ex-alunos e ex-professores criaram uma entidade e me pediram ajuda. Era difícil ajudar inicialmente. Você tem ideia, tinha uma secretária que botou fogo no piano da escola. E não foi possível afastá-la, senão anos depois. Tinha uma professora de educação física que vinha só para humilhar os alunos. E também foi muito difícil afastá-la. Nós conseguimos levantar essa escola, virou escola de referência, tempo integral. Foi um esforço bonito, eu fiquei amigo da escola. Depois eu tive um trabalho interessante com a ETEX, do Sistema Paula Souza, e também, de certa maneira, adotei algumas escolas, uma delas num bairro, numa cidade aqui próxima, Santa Isabel. E a vivência nessas duas, bem sucedida nessas 2 experiências, eu pensei, o que é que há em comum entre essas escolas? Curiosamente, as escolas de referência, o corpo docente não é da escola. Ele é adotado pela escola voluntariamente e é mantido dependendo do seu desempenho.
Isso acontece também no sistema Paula Souza. Ora, isso faz uma enorme diferença. Você tem um corpo de colaboradores, de educadores, que estão na escola porque desejam e são da escola. Ele não é o taxista que pega um cliente aqui, acolá, uma escola aqui, outra lá. Então, eis uma coisa que tinha em comum essa escola em particular, professor Alves Cruz, aqui ao lado, e a ETEC de Santa Isabel, que é a outra que eu acompanhei. Claro, eu estou pegando 2 exemplos que eu vivi de perto. A maior parte das escolas, o diretor não pode escolher seu corpo docente. Ele é quase que arbitrariamente atribuído e tem professores que faltam boa parte do mês e não pode sequer ser afastado. Ora, é como se você tivesse uma empresa em que o diretor da empresa, ou o gerente, não pudesse escolher seus engenheiros, seus funcionários, etc. Ora, como é que é possível gerir sem essa autonomia pedagógica? A escola já não é unidade de despesa. Eu conheço uma escola aqui perto que tinha uma laje quase caindo. Eu tive que ir à sala do então secretário de Educação e fazer uma advertência brava de que algo grave podia acontecer para que tivesse a iniciativa de consertar a tal laje. Então, a falta de autonomia de gestão pedagógica, administrativa e financeira da escola é uma coisa grave. Que passos poderiam ser dados? Eu sei que as dificuldades são de tipo corporativo, estatutário, etc., mas são de profundidade. Eu peguei 2 exemplos bem-sucedidos e o que tinha em comum era uma autonomia relativa. Né? Que passos podem ser dados nesse sentido de uma forma sistêmica? Isso é extremamente difícil. Eu diria que a dificuldade começa na normatividade, no excesso de direito. Né? Eu fiquei 43 anos na magistratura e sempre concebi o direito como uma ferramenta para facilitar a vida das pessoas. No executivo, o direito é para atrapalhar. Porque nada pode, a presunção de má-fé, não é? Os processos administrativos movidos contra diretores são questões, a maior parte delas, insignificante, de uso de uma verba que deveria ser para consertar uma janela e ela consertou o banheiro, sabe? Aquelas minúcias que vão crescendo através de depoimentos, demora anos para chegar a uma solução, e quando se chega a essa solução é uma escolha de Sofia. Ou você escolhe a punição que é proposta ali pelos setores técnicos, ou você aceita a sua improbidade de deixar de ter aplicado a lei. Nós estamos tentando fazer com que a autonomia seja realmente levada a sério e atribuída, mas não é fácil. Essa estrutura da burocracia, da complicação das procuradorias, das consultorias jurídicas, elas hoje, eu diria que representam o maior embaraço a uma administração inteligente, a uma administração racional. E não é fácil desvencilhar. Há exemplos de quem já tentou. Então, por exemplo, as associações de pais e mestres que recebiam uma verba e contratavam as merendeiras. Os pais até hoje estão respondendo por ações trabalhistas e por ações movidas pelo Ministério Público do Trabalho por defeito formal na contratação. Né? Então, nós inibimos a atuação inteligente para preservar modelos superados, anacrônicos e que só fazem injustiça. Mas está no projeto. Se não ficar pronto, pelo menos fica como receita para quem vier assumir e tiver aí 8 anos, de repente, para poder fazer reformas estruturais. Oh, por favor, o colega. Eu sei, está inscrito o colega, depois a Lia, depois a Catarina, do que eu anotei. Professor Ivone. Boa tarde. Sou Manuel, sou professor da rede estadual, né? E é interessante quando a gente vem num debate desse nível aqui, e a gente percebe, nós que estamos na ponta, temos o setor administrativo que gerencia,
e tem outro lado acadêmico aqui que pensa. Tudo. E eu ouvi a parte da manhã atentamente algumas colocações, e agora ouvindo o secretário, e eu olho a sala onde eu estou de manhã com a galera dos terceiros anos do ensino médio que estão aí. O que fazer depois de janeiro? Essa é a interrogação que dá, né? E o que é ser professor numa situação como essa, na periferia de São Paulo e tudo, e a gente competindo com o tráfico, bem organizado, oferecendo cada minuto propostas vantajosas, etc. É um desafio, realmente tem que ter paixão, tem que ter dedicação e tem que ter amor por que faz, né? Mas eu queria colocar algumas preocupações assim do que eu percebo, o que eu ouço dos alunos também, que é uma coisa que você ouve deles assim, né? Primeiro, o modelo que nós temos na escola hoje em dia ela está obsoleta. Isso é um fato. E nós, como professores, também temos que inovar. Se não inovar, nós vamos ver a banda passar tocando coisa de amor. E isso que o colega falou, que a questão pode passar fora da educação, é verdade. Porque eles têm um processo amplo. Você trabalha com a disciplina e você se surpreende que ele entra no Google, ele vê a mesma aula que você dá, com mais recursos que você dá. Porque você só tem um giz. E eles têm lá toda uma técnica, videoaula, para estar trabalhando. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, é o que oferecer de perspectiva para eles. E aí, nesse caso, secretário, eu acho que nós temos que pensar, mais do que criticar, é construir um pensamento mais para frente. Por exemplo, nós temos o Sistema S, nós temos a Zetec. E aí eu acho que nós temos também algumas parcerias que existem na comunidade que podia dar certo. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, em Betinho, né? Eu tenho um colega, e diz assim, há um compartilhamento das duas partes. De manhã, os alunos ficam numa escola municipal, e à tarde, eles vão para outras entidades que tem na região, e aquelas entidades, conjuntamente com a escola, tem um projeto pedagógico. Então ele sai dali, à tarde ele tem outra coisa para fazer. Tá? Algumas coisas sintonizadas nos processos e tudo. E aí, por exemplo, na minha região, eu tenho uma escola integral, com 80 e poucas escolas. Eu acho que esse ano, que ano que vem, vai ter algumas coisas a mais. Uma escola, uma região, que nós temos praticamente 1.200.000 habitantes. Manuel... Eu digo assim, eu pego Campo Limpo, desculpa, estou concordando, só jogar. Se você pega Campo Limpo em Boimirim, territorialmente é pequeno, mas mais de 1 milhão, quase 1 milhão e poucas pessoas. Agora a pergunta é a seguinte, como aproveitar toda a infraestrutura que nós temos, né? O Sistema S, ETEC, outras experiências que nós sabemos que tem na região, e como potencializar e como competir com o crime organizado. A pergunta é exatamente essa. E como podemos também pegar alguns colegas, e essa questão de inovação, como que podemos usar uma USP como essa aqui, para a formação de professores? Obrigado, Manuel. Olha, o senhor secretário está pedindo, não é, para a gente ver as 3 perguntas dos 3 inscritos, que são a Lia, a Catarina e a professora Ivone, para ele ouvir os 4 e dar uma resposta, porque ele precisa realmente sair. Então eu queria pedir, agora é a Lia, né? Mas queria pedir, depois a gente pode ficar aqui até 8 horas da noite, mas o secretário precisa sair agora para ser breve. A minha colocação é um pouco diferente dessas, porque profissionalmente eu sou professora do ensino superior. E eu só me voltei para outros problemas educacionais depois que eu me aposentei. Então, voluntariamente, eu fui dar aula para a Universidade Aberta da Terceira Idade e depois eu fiz um programa grande de atualização de professores da rede pública, que foi um projeto de 6 anos. E eu, juntando tudo isso, eu chego num ponto que não foi discutido por ninguém, que é a diferença entre ensinar uma coisa utilitária ou
ensinar a adquirir conhecimento. São duas coisas muito diferentes. Tem certo tipo de aluno que quando você quer ensinar alguma coisa para eles, a resposta imediata é: para que serve? Né? Bom, esse aluno está interessado numa coisa utilitária, é completamente diferente da pessoa que tem curiosidade para aprender. E no momento atual, em que nós não sabemos o que nós precisamos, o que nós realmente precisamos é mostrar que a curiosidade de aprender é que tem que ser valorizada. Então, essa diferença essencial, você localiza, quer dizer, quando você pega um grupo de alunos, você logo percebe quem tem a curiosidade e quem só quer aplicar aquilo para uso próprio, digamos assim, né? Isso é uma diferença fundamental, que qualquer pesquisador de ciência básica sabe. Você não avança no conhecimento sem a curiosidade intelectual verdadeira. Então, eu acho que esse ponto não foi tocado nada aqui. Tá bom. E eu vejo como fundamental. Obrigado, Lia. Catarina? Bom, como os outros já sabem, eu sou bibliotecária escolar. O que eu gosto de dizer, eu trabalho com a biblioteconomia escolar, mas através dos anos, trabalhando mais com professores do que com alunos, eu resolvi chamar a biblioteca de um laboratório de informação. Porque como em laboratório de química, física, o aluno vai experimentando, tomando decisões, selecionando, passando por todo esse crivo de uso da informação. E nós falamos da informação hoje e também do Google, quer dizer, seja os outros possibilidades. O que falta nisso aí é realmente o discernimento, que volta a dizer, quer dizer, para que a gente tem o aluno que aplica ou aquele de teoria? É ensinar a tomada de decisões. Eu sei que existe uma legislação que toda escola, acho que daqui a 6 anos, 8 anos, não me lembro qual, tem que ter biblioteca. E eu sei que também que nós não temos os bibliotecários para isso. Então foi mais uma dessas coisas que não tem futuro, mas vai ter que ter uma solução. Eu não estou falando de salas de leitura. Biblioteca não é leitura, biblioteca é informação, portanto do outro. Eu gostaria de saber como é que se tem iniciativa, quais são as possibilidades de resolver esse problema, de realmente fazer centros de informações ou laboratórios de informações em todas as escolas. Obrigado, Catarina. E encerrando, a professora Ivone. Encerrando, enquanto o senhor secretário está aqui. Depois a gente tem tempo para continuar. Em primeiro lugar, obrigada pela oportunidade de conversar. Sinto muita pena que o Saldiva não está aqui, porque a USP tem este campus enorme aqui em São Paulo e tem outros campi no interior. O campus de São Carlos, eu sou do campus de São Carlos. Então, lá em São Carlos, eu acho que talvez pelas próprias condições de você ter uma cidade menor, que você tem menos problemas, assim, e tem problemas. A própria Débora me conta dos problemas da periferia. Esses existem em todo lugar, mas a magnitude talvez não seja a mesma do que quando você está aqui em São Paulo, numa cidade de dezenas de milhões de habitantes. Então, eu gostaria somente de referir que talvez nós temos no campus de São Carlos uma atividade com crianças do fundamental, que é mantida pela KPMG. Chama-se Pequeno Cidadão. Essas crianças vêm, elas são escolhidas principalmente se elas são de famílias carentes. E com isso elas vêm no contraturno para a USP e ficam lá com atividades que não é repetição do que elas fazem na escola, mas aonde tem pessoal bastante especializado e gente muito humana que lida com essas crianças. Eu acho que isso faz uma grande diferença para essa atividade que tem lá em São Carlos. Outra coisa que eu acho que foi muito importante também lá em São Carlos é que eu acho que todos nós aqui sabemos o que são os INCTs e os projetos temáticos da FAPESP, e essa necessidade de difusão é tão forte
que hoje em dia faz parte dos projetos. Isso, de uma certa maneira, foi um estímulo para muitos docentes, que são os coordenadores desses projetos, se voltarem para a área de difusão. E a área de difusão, sem dúvida, ela deve visar a população em geral, mas principalmente o ensino médio. E isso daí é uma coisa que eu pessoalmente tenho me dedicado e outros docentes lá. No meu instituto, eu acredito que nós temos 3 INCTs funcionando, além dos temáticos. E isso daí tem sido, por exemplo, o professor Banhato é um líder nessa área, ele faz muita coisa. Agora, no Dia da Criança, por exemplo, em frente da USP, tinha uma atividade para as crianças, que tinha várias coisas de ciência, e tinha também um planetário móvel que ele leva para qualquer lugar da cidade. E a coisa. Além disso, temos lá o CDCC, que é um Centro de Difusão Científica e Cultural, que já é tradicional e ao qual está ligado o observatório. Esse observatório tem atividades constantes e são anunciadas para a cidade. Quando chegam eventos astronômicos interessantes, faz fila ali em volta do observatório para irem ver os eventos. E nós, no Instituto de Estudos Avançados, desde o começo deste século, quando eu me aposentei em 2001, completando 70 anos, eu fui convidada a fazer alguma atividade lá, e eu não ia repetir o que eu já faço no Instituto de Física, claro. Então eu mantenho as 2 atividades. E lá eu me voltei para exatamente difusão, voltada para o ensino médio. E consegui colaboração de muitas pessoas. E a coisa mais importante, eu acho, é que a própria diretoria regional, que é desde aquele tempo a mesma, tem dado um apoio integral a essas iniciativas. Então, eu me senti muito bem-vinda em várias escolas, onde nós fazemos atividades, procurando levar projetos que têm a ver, naturalmente, com o currículo, mas que são projetos com temas transversais. Não é uma coisa que se faz em uma semana. Em geral, se faz as turbas, aliás, escolhidas, executam aquele projeto durante quase que o semestre inteiro, tirando o primeiro mês, que em geral está reorganizando a escola, depois começa, e eu acho que isso traz essa vivência de busca de informações que o professor orienta, mas que os alunos fazem por si mesmo. E toda uma rotina de como obter as informações, como sistematizar as informações, como apresentar finalmente a informação, e com uma sorte enorme, em algumas escolas, a professora tem uma bolsa da EP2, da EP3, conforme a titularidade dela, e temos tido sorte de encontrar pessoas muito entusiasmadas, que conseguem contagiar a escola, de modo que vários professores de outras disciplinas passam a interagir. Em geral, é a professora de ciências. Então, essa professora de ciências tem necessidade de fazer uma boa redação, as crianças também têm que fazer umas poesias sobre o tema, tem que fazer palavra cruzada, e acaba sempre voltando, no fim do projeto, um objeto que elas podem levar para casa. Ou é um DVD com todas as coisas, ou é mesmo um jornal em que eles descrevem tudo. Então, eu acho que esse tipo de atividade, embora seja muito modesto, os recursos que eu tenho tido têm sido pequenos auxílios, ou da FAPESP, ou dos projetos do CNPq, aqueles projetos que têm um limite de, no máximo, até R$100 mil. E eles valem por 2, 3 anos, ainda por cima. Então, é pouco recurso. Então, portanto, não se pode fazer isso em grande escala. Mas eu acredito muito no trabalho de formiguinha. Sim. Quer dizer, não sou só eu que faço isso. Tenho certeza que na UFSCar também fazem. Existe, a professora Débora tem me relatado vários trabalhos assim, que são feitos com relativamente pouco recurso, mas que, sem dúvida, estimulam as crianças. E eu tenho visto muitos alunos de várias escolas com que eu tenho trabalhado, que se estimulam a fazer vestibular e são bem-sucedidos ainda por cima. Então, isso tem sido uma coisa que é muito importante, e eu acho que, por exemplo, esse trabalho que nós fazemos vai de encontro ao que a Catarina está falando, porque nós fazemos, para começar, damos às crianças uma série de perguntas sobre um tema, e dividimos a turma em grupos de 3, 4 que vão ter que buscar informações.
ou em livros ou na internet. E aí, com o auxílio de alunos que, em geral, são da licenciatura ou são do ICMC, que é o grupo lá a unidade de computação, eles vão procurando eles mesmos construir o seu assunto. Chega a ponto de alunos do ICMC, por exemplo, que gostam de jogos, fazerem um jogo eletrônico para as crianças brincarem sobre aquele tema que eles Professor estão... Ivone, a gente pode ficar... Não, nós temos tempo e vamos ficar à vontade aqui. Eu só queria deixar esse testemunho. Era só o tempo do secretário. Pena que o Saldiva também não esteja aqui, mas estou muito feliz que o secretário esteja. E todos os demais. Bom, dá um conhecimento do que se faz em São Carlos, dentro dessa combinação entre a coordenadoria, a diretoria e várias unidades da USP ou da UFSCar. Obrigado. Obrigado, professora. Professor Nalini. Professor Manuel, exemplos como esse existem bastante. Por exemplo, estou lembrando de Lins, a cidade de Lins, o prefeito oferece contraturno para toda a rede municipal, estadual, com atividades assim. O Sistema S, ele está sendo procurado insistentemente, ainda não rendeu muitos frutos por probleminhas pequenos, políticos, pessoais, né? Mas agora abriu-se uma porta, eu acho que a gente vai trabalhar junto. As ETECs, elas infelizmente são de outra secretaria, né? Não são da educação, mas a Laura e eu temos uma afinidade grande e queremos também trabalhar fazendo essas parcerias que vão ficar cada vez mais intensas a depender da nossa vontade. O que a gente enfrenta às vezes são a diretores e a diretores. Há diretores que aceitam, né? Há diretores que não gostam da abordagem, recusam qualquer mudança, né? A inércia é uma grande força, então tudo traumatiza. Uma novidade sugere trabalho, sugere dificuldade, sugere ouvir muita gente, mas a linha da gestão democrática é essa. Nós vamos tentar prosseguir e contamos com a sua colaboração. Professora Lia, eu concordo bastante com a senhora e falei de curiosidade aí, que a função da reinventar o professor é fazer com que ele suscite a curiosidade, já que o conhecimento está tão disponível. Eu acho que nós vamos voltar àquela visão até do Montaigne, de que nós temos que dar aula quase que particular, né? Cada aluno é uma individualidade e vai merecer. Então a gente nota isso nas aulas da pós-graduação. Tem 20 orientandos, tem aqueles que se interessam e pelos quais a gente continua, tem aqueles que estão ali cumprindo o látis dele, fazendo o currículo, né, que a gente se desinteressa. Então, por causa desse a gente continua orientando, continua. Vai ser assim, eu acho que vai ser bom que nós contemplemos os talentos, as aptidões, as competências de cada um, né? Acho que a escola do futuro vai ser essa. A questão das bibliotecas, aí nós temos todo o empenho em salvar as bibliotecas que existem, já há bibliotecas muito boas. Eu tenho tido uma experiência, às vezes, frustrante, porque no meu meio do judiciário, nós temos aqueles que são meus contemporâneos ou até me antecederam, compraram livros com seu salário, formaram enormes bibliotecas e quando eles morrem ninguém aceita a biblioteca, sabe? É vendida a quilo, é vendida a peso, é uma coisa terrível, né? Mas nós temos todo o apreço pelas bibliotecas, gostaríamos de fazer com que cada escola que não tem tivesse. Encontramos a resistência daqueles que dizem que já há mais de 1 milhão de livros em domínio público que podem ser consultados no celular do aluno e que então nós não precisamos mais de biblioteca porque junta traça, junta cupim e fica as moscas porque ninguém frequenta. Isso é uma questão cultural que a gente precisa primeiro convencer a sociedade de que a biblioteca é importante, né? Mas nós temos essa noção. Eu mesmo sou um devorador de livros, não como cupim assim, mas eu leio e junto muito livro, tenho livro embaixo da cama, livro em cima da geladeira, até com muita resistência na minha casa, mas eu vou
continuar a defender bibliotecas. E, professor Ivone, nem todas as cidades têm uma dirigente como a Débora. Então, é lógico que são 91 diretorias. Há diretorias que têm protagonismo. Eu tento disseminar as boas práticas. Por incrível que pareça, a rede pública tem muita coisa boa acontecendo. As feiras de ciência, os Emirados Árabes incentivam o prêmio Zaid de sustentabilidade, nós temos as Olimpíadas de matemática, nós temos shows de talento, nós temos a elaboração de livros de poesia, de livros de contos, e cada iniciativa muito interessante que nós vemos acontecer. É que a nossa escala não permite que nós disseminemos isso. Por exemplo, o ensino integral, com aquele modelo de remuneração 75% a mais para o professor, é difícil que num orçamento contingenciado como esse a gente amplie da forma como seria necessário. Mas não é esse o maior entrave. O maior entrave é que o nosso sistema é de consulta à comunidade e a escola não quer. Muita escola não quer. O alunado quer, a família quer e os professores não querem o ensino integral. Então, na nossa proposta de ampliação, né, nós queríamos ter mais 200 escolas, conseguimos de imediato 16. Depois, com muita força e muita garra, chegamos a 53. Mas é muito menos do que aquilo que o MEC está oferecendo para São Paulo. Então, a gente precisa lutar contra muitas resistências. Mas o fato de haver aqui um pessoal interessado, o Instituto de Estudos Avançados está levando isso a sério, o professor Nilson já nos anima e nós precisamos continuar juntos e fazer com que isso se dissemine e chamar mais gente, porque há muita gente bem intencionada, muitas pessoas fazendo a diferença e nós vamos conseguir isso aí. O importante é que a água está chegando aqui. Nós estamos, né, prestes a nos afogar. Ou reagimos, porque não há outra saída. Mas muito obrigado, eu tenho que ir embora, que já fiquei um pouco a mais do que eu poderia. Muito obrigado pela sua generosidade. Foi um prazer, obrigado. Hoje o senhor me deu um testado, claro, porque eu estou com esse testado. Obrigado. Bom, gente, nós temos ainda, de acordo com o tempo inicialmente previsto, nós temos ainda algum tempo para, entre nós, discutirmos, né, explorarmos mais. A professora Ivone estava falando, eu peço desculpa por interromper, mas é que o secretário tinha mandado 2 vezes já o secretário dele, né, vir falar aqui que precisava encerrar, não é? Mas agora a gente tem tempo para ouvi-lo com muito prazer. Hã? Eu gostaria de acrescentar um detalhe Sim. que eu não falei antes. Porque rapidamente eu falei de praticamente tudo que eu queria falar, para servir assim para eventual discussão depois. Uma das coisas que, analisando a situação da parte de ensino mesmo, né, eu percebo, pelo contato que eu tenho com as escolas, que tem muito professor que é mal formado. Esse é um grande problema. Não adianta nem você botar a biblioteca, você faz uma porção de coisas, quando o professor não está realmente preparado, nem pelo conteúdo, eu não sei se pedagogicamente, porque essa parte eu não sei julgar, mas em conteúdo ele não está preparado de fato para poder ser um bom professor. Eu tenho estatísticas, por exemplo, que não só no Brasil, mas mesmo no exterior, física e química são lecionados, por exemplo, nos Estados Unidos, com menos de 50% de professores que têm essa formação. Então, e são disciplinas importantíssimas, porque a sociedade cada vez precisa mais da área de tecnologia e de ciência. Se nós pegamos os alunos e não damos um treinamento, pelo menos mínimo, dessas áreas, não podemos esperar que eles mais tarde vão ser bons engenheiros ou bons médicos, etc. Então, o que eu digo é o seguinte, nós ainda não fizemos, que eu saiba, né, um esforço de introduzir oficialmente da rede ensino à distância
para quando não tem professor de química, por exemplo, numa escola. Não tem. Já aconteceu de eu ir em escola, que nós vamos fazer uma atividade, aí o professor de química não aparece. Bom, eu pergunto para a diretora, mas por que o professor de química? Ah, nós não temos professor de química. O professor que está dando aula de química é um professor de educação física, de qualquer outra coisa. A mesma coisa com física. Então, se nós pudéssemos fazer um sistema misto, em que parte, pelo menos, dos fundamentos dessas disciplinas pudessem ser acompanhados nas escolas, através das salas, porque existe sala de informática e também existe sala de vídeo, né? Salas de vídeo. Você pode levar em disquetes ou de qualquer meio as aulas. Pode ter lá um professor que não é realmente o especialista, ou o professor especialista, mas que acompanha a turma. Pelo menos estabelece a ordem, faz a programação, e os fundamentos da disciplina são dados por ensino à distância. Mas com o apoio daqueles que estão na escola também, mesmo que eles não sejam especialistas, mas tendo pode até melhorar um pouco a formação desses professores que estão lá e que não têm formação, né? Embora não seja bem isso que a gente queira. Mas pelo menos fornecer o mínimo minimorum de conhecimento, de conteúdo. Eu, infelizmente, sou muito conteudista. Tem gente que até me chama disso, né? Parece que é um palavrão. Ah, você é conteudista. Eu não considero palavrão, considero um elogio. E fico feliz. Sou conteudista mesmo. Só que esse conteúdo tem que ser levado de uma maneira atraente. Não pode ser uma coisa chata. Uma hora de aula por videoconferência deve ser uma chatice enorme. Então teria que reunir gente que pudesse organizar o ensino dessas disciplinas onde não existe professores, para que os alunos possam ter um mínimo de formação. Bom, era isso que eu queria botar em discussão. Obrigado, professor Ivone. A gente interagiu pela primeira vez aqui no IEA há mais de 20 anos, não foi, professor? Em 93, 94, na época que o professor Bose estava aí, né? Depois a senhora gentilmente convidou, eu fui até lá uma semana de atividade sua, né? De modo que eu conheço o seu trabalho já há tempo e aprecio muito, né? E eu acho que a senhora é um primeiro exemplo que a gente encontra o mais próximo para rebater esse discurso de que não há qualidade na educação. A generalização desse discurso chega a ser uma coisa agressiva, não é? Um dos 5 seminários será dedicado exclusivamente ao levantamento dessas experiências bem-sucedidas, não é? A despeito do quadro feio, e eu já avisei aqui até que a senhora que irá coordenar esse seminário, né? Esse evento, aqui um dos 5, em que o tema é o levantamento dessas experiências inovadoras, não é? Assim como de tecnologia, o Hélio vai estar coordenando. Isso. E o professor Lino vai nos ajudar com os documentos. Os documentos, eles impelem ou impedem a gente de agir, né? Um documento com uma base nacional curricular, não é? Pelo excesso de pormenor, não é? Isso ajuda, limita o professor, quer dizer, isso vai ser uma temática em um seminário próprio, que eu convido enfaticamente todos vocês para participarem, né? O próximo será em novembro, o de tecnologia. No dia 22 de novembro, é uma quarta-feira, né? Acho, quarta-feira. Bom, prever o passado é mais fácil do que prever o futuro, né? Então, se a gente fosse agora resumir o que foi debatido hoje de manhã, hoje à tarde, seria mais fácil, né? Mas eu gostaria de falar para você, porque eu estou prevendo o passado, o que já foi. Mas o que eu gostaria de falar para vocês é que quando a gente pensou nesse seminário, havia ficado no papel, entre nós, 6 temas que a gente esperaria que fossem debatidos, né? Que aparecessem nos debates. Temas de qualidade na educação. O que é isso, qualidade na educação? E agora, passado esse tempo, eu não escrevi com a mão, eu estou lendo coisa que está impressa aqui, não é?
esses 6 temas eram os seguintes, e aí a gente vai ver que realmente foi discutido, muito mais apareceu aqui, mas em torno desses 6 temas. Ó. Uma primeira questão que apareceu insistentemente na fala da Lia, na fala da Idmeia, não é? É o seguinte, falar de qualidade, qualidade do sistema educacional inteiro, não é? Que começa na educação infantil, que vai passar pelo fundamental, que tem o drama aí do ensino médio, mas que há o ensino superior, a pesquisa. Não dá para a gente pensar em qualidade ou falar que o sistema educacional é de má qualidade, né? A gente passa vergonha na educação básica, que é condição de possibilidade da vigência da democracia. É uma educação básica de qualidade, né? E a gente não passa, digamos assim, vergonha no ensino superior ou na pesquisa. Não é uma maravilha, mas não sofremos, né, vexame, não é? Então, aparece a urgência de se pensar na educação básica, até o ensino médio, né? Mas não dá para pensar isso desvinculadamente dos outros níveis. E não só dos outros níveis, como também do público e do privado, das experiências públicas bem-sucedidas, mas também das experiências do setor privado, não é? Então é preciso pensar o sistema educacional como um todo, o público, o privado e os diversos níveis de ensino. Aí sim, e não ficar contrapondo verba que vai de mais para um e de menos para o outro. Não adianta muito, não é? A gente está com a cabeça em ordem e o coração falhando e o sistema todo é como um grande organismo aí educacional. Então esse era um ponto e eu acho que foi contemplado em diversas falas. Um segundo ponto, quando se fala de qualidade, é a questão de que a gente fala de qualidade recorrendo imediatamente à quantidade. São números, são indicadores quantitativos. E esses números, esses indicadores quantitativos, são meios, não é? Meios, não são fim. A gente não pode ter como fim melhorar o IDEB, melhorar isso. Isso não é fim, isso não é finalidade. Isso resulta de um trabalho bem feito. Outro dia aí, acho que nesse ano, veio uma pessoa da Finlândia e deu declarações nos jornais, publicadas. O repórter perguntou para ele, por que vocês vão bem no exame do PISA? Qual é o segredo? Ele falou, o segredo é que nós preparamos para o exame do PISA. A nossa escola prepara para os alunos fazerem o exame do PISA. Pô, é chocante, tem a nitidez, né? Mas isso é um desvio, é absolutamente um desvio, porque ir bem no exame do PISA é subproduto de uma boa educação. Subproduto, não é meta. A meta não é bem no exame do PISA, né? Então, a questão da avaliação, né? Da avaliação, da função reguladora, função meio da avaliação e não fim, né? Isso também apareceu, os excessos na avaliação, de 90 para cá, quando foi criado o SAEB, nós temos avaliação de mais e ação de menos, né? Poucas ações. Entre uma avaliação e outra, bom, tem as manchetes sempre negativas, né? Sempre terríveis, e depois eu acho que a gente reza, torce ou faz figa para melhorar na próxima, porque as avaliações de um ano não geram ações para melhorar a coisa no ano seguinte, não é? Então esse aspecto foi contemplado. Um dos aspectos mais presentes em toda a discussão de manhã e à tarde, e que a gente tinha essa expectativa aqui, não é? Era a questão da valorização da autonomia relativa da unidade escolar, não é? A descentralização das ações, porque quando você quer dar um exemplo de uma coisa que está funcionando bem, você dá um exemplo de uma escola, não é? Então, pensar a unidade de escola, não há exemplo de escola bem-sucedida que não seja enraizada numa comunidade, enraizada numa cultura, com participação da família, né? Com participação da comunidade. Não há exemplo, não há contra-exemplo aí. As boas escolas têm, isso é um invariante no conjunto de boas escolas, não é? E isso apareceu e apareceu bastante, né? Em diversas falas. Um outro ponto que vai ser objeto de um seminário específico, os documentos específicos, os documentos reguladores, como Base Nacional Curricular, não é? Currículos e tudo mais. Isso, claro, vai haver um espaço específico, mas hoje apareceu, não podia deixar de aparecer, não é? Porque
é fácil entrar em acordo com relação ao fato de que tem que haver uma base comum, não é? Nós somos um país, não é? Temos uma língua, uma identidade, um povo, tudo bem, tudo certo. Mas os documentos são excessivamente minuciosos, reguladores de coisas muito pequenas, não é? Era terrível a versão 1, foi metade terrível, metade mais ou menos na versão 2, e continua 1/4 terrível na versão 3 que está sendo analisada, mas continua terrível, não é? Nós não vamos ter documento com menos de umas 500 páginas, não há chance, né? Então, e isso é desnecessário, absolutamente desnecessário. O Canadá fez uma reforma curricular em 97, numa época que a gente estava aqui no IEA, ainda em outro momento, né? E aí veio um professor e trouxe um documento da reforma, e eu peguei e tenho esse documento até hoje. Esse documento tem 47 páginas. É uma reforma no sistema educacional no Canadá dos 6 aos 15 anos. E essa reforma está sintetizada num documento de 47 páginas. Na verdade, são 2 documentos, um de 47 e outro de 57. Mas o de 57 é o mesmo de 47, começando assim: caros pais, caros estudantes. É a tradução do documento de 47, um pouco mais, concedendo um pouco mais para a compreensão dos pais, né, e dos estudantes. Antes é um documento geral, destinado a educadores, não é? E lá, nesse documento, lá estão todas as disciplinas dos 6 aos 15 anos. Só que há uma disciplina, assim, há um título: Ciência e Tecnologia no Mundo Contemporâneo. Aí põe 4 linhas, 3 linhas. Essa disciplina deve tratar de lá. E isso será realizado localmente. Então, localmente, em cada sistema de ensino, é que vão dar vida àquelas 3, 4 linhas de ementa, não é? A gente pode dizer, não, aqui a gente não consegue isso, mas entre um extremo, que é escrever 3, 4 linhas e deixar o povo interpretar, ou escrever 650 páginas dizendo o que deve ser ensinado, deve haver uma situação de equilíbrio aí que a gente ainda não achou, não é? E outra coisa, assim, 2 coisas extremamente importantes, né, que apareceram assim exaustivamente nos debates, foi, primeiro, a questão do papel do diretor, da direção, da gestão da escola, né? O papel do diretor é fundamental para falar da qualidade, não é? E é uma autoridade e uma responsabilidade, porque tem que ser autoridade para poder ter a responsabilidade que a gente quer cobrar dele. Não existem palavras mais casadas do que autoridade e responsabilidade. Não existe pleonasmo mais vicioso do que a autoridade responsável. Se não for responsável, não é uma autoridade, já foi, né? Então, é preciso que o diretor assuma responsabilidades inerentes ao cargo, o ministro falou, como dirigente de uma empresa, uma coisa assim, não é? A responsabilidade, uma empresa é muito diferente de uma escola, mas a responsabilidade tem que ser do mesmo tamanho, não é? E essa responsabilidade eu não posso cobrar se eu não autorizo, se o diretor não tem autoridade, se, como foi dito aqui, ele não tem nem condição de dispensar um professor que falta 8 dias por semana, né? Nem assim ele consegue mandar dispensar, não é? A autoridade é uma palavra que dá urticária, eu sei disso, em alguns âmbitos dá urticária. Se falar de autoridade, você vira automaticamente um entulho autoritário, né? Tá com saudade do regime militar e começam essas coisas, né? Mas a autoridade é uma palavra bonita, muito bonita, que está diretamente ligada etimologicamente à palavra autoria. Autoria e autoridade vem do mesmo verbo, augere, que quer dizer aumentar em latim. Então, o autor é o que aumenta o mundo, porque ele cria uma coisa nova e aí o mundo fica maior depois da sua criação, né? E a autoridade tem a ver com a criação de ordem no mundo. Porque, a não ser, com todo respeito, do ponto de vista político, os anarquista como corrente política, né? Não se acredita, em geral, que a ordem se faz sozinha. Você espera e as coisas vão se organizando sozinha, não é? Precisa colocar certas coisas em ordem, iniciar coisas, não é? Nos outros. E isso é atribuição
da autoridade, não é? O diretor da escola tinha que ter muito mais autoridade do que ele tem, nesse sentido. E a última, e eu acho a mais importante de todas, é que para falar de qualidade na educação, a gente precisa falar um pouco mais do professor. A gente precisa da parceria do professor, não é? Não dá para esquecer do professor. Eu ia perguntar para o professor Naline, né? Ele escreveu um artigo interessante no dia 4, né? No Estado de São Paulo, na página 2, né? Sobre essa 4ª Revolução Industrial. E eu queria conversar com ele, era assim... É claro, no jornal tem um espaço limitado, não dá para falar de tudo, mas como não havia nenhuma referência ao professor nessa Revolução Industrial aí, eu ia perguntá-lo exatamente sobre isso. Mas pergunto em outro momento e trago para cá a resposta, não é? Por quê? Porque há muita superestimação do que tecnologias, computadores podem fazer por nós na escola. Dizer que o conhecimento está todo na rede... Me desculpem, mas é confundir conhecimento com informação. A informação está na rede. O conhecimento se faz com informação. Mas acumular informação não torna a gente sábio. A gente fica sabidinho. Sabe uma coisinha, sabe outra coisinha. Quem fica colecionando informação. O conhecimento é muito mais do que simplesmente reunir informações. Se faz com informação, mas é muito mais do que isso, não é? E o professor, esse papel do professor para se buscar qualidade na educação, ele é absolutamente crucial. Quem trabalha com tecnologia nos cursos de educação à distância, não é? E agora cada vez mais, não tem sentido a educação à distância, os cursos são híbridos, é uma parte presencial, uma parte à distância em todos. Um curso totalmente presencial é um desperdício. E um curso totalmente à distância no sentido físico é um abuso. Né? E qualquer curso vai ficar aí no meio, um mix que a gente tem que resolver, né? Mas um problema crucial nos cursos híbridos ou de educação à distância é que ninguém sabe mais qual é a função do professor. A educação à distância esquartejou a função do professor. Há um autor do material escrito, há um apresentador, há um tutor, há quem corrige a prova. Muitas vezes esses papéis do professor são desempenhados por pessoas diferentes, muitas vezes, não é? É um esquartejamento, não é? Então, o papel do professor está precisando ser repensado, mas não dá para se ter uma escola de qualidade sem repensar o papel do professor. E eu vejo que 2 elementos são absolutamente cruciais nesse papel do professor, e ambos apareceram aqui, não é? Indiretamente nas conversas, mas estiveram presentes. Os 2 papéis são assim, primeiro, o professor hoje, qualquer que seja a modalidade em que ele trabalhe, ele é um mediador, em primeiríssimo lugar. Mediação, mediar é o verbo mais fundamental para caracterizar a ação do professor. Não é? Não é o único, mas é o primeiro. Sem essa capacidade de mediar, nada rola. Você prepara um curso maravilhoso e não consegue dar aula, né? Os alunos vão atirar em você, pedra e tudo mais. Eu falo mediar, e quem fala em mediar, é mediar em conflitos. Agora, que tipo de conflito? Não é briga, não é aluno batendo em professor, professor batendo em aluno, não é isso. Excepcionalmente pode ser, mas não é isso que eu estou me referindo. Eu falo em mediar conflitos de interesse. Porque o interesse da escola está traduzido nos currículos, nos programas, nos documentos aí. E o interesse do aluno está em outro lugar. Eu nunca tive aluno desinteressado. Dizem que os alunos são desinteressados. Eu, particularmente, nunca tive aluno desinteressado. Eu tenho aluno desinteressado daquilo que eu estou falando. Eles estão desinteressados do que eu estou oferecendo. Mas eles estão interessados em outras coisas. E o tamanho da encrenca é aproximar o interesse do aluno do interesse da escola. Não é? Sem bancar o chacrinha, de dar o que eles querem. O que vocês querem? Querem isso? Eu dou. Não, eu sei o que eu quero, a escola sabe o que quer. Tem que conceder na negociação, mas não é dar o que eles querem. Não é? E sem bancar o Caxias, de dizer, não, o currículo é esse, sigam-me os que forem brasileiros. Aí você vai morrer sozinho, não tem ninguém lutando com você. Né? Então essa função de mediação, o professor que não medeia não sobrevive hoje. Né?
ele vai para a sala de aula bem preparadinho e não consegue rolar a aula. E uma segunda função, justamente porque toda a informação está na rede, está disponível, é a função de cartógrafo. Um professor hoje é um cartógrafo. Cartógrafo de relevância. Porque está na rede tudo, tá, mas está tudo misturado. A rede mistura, não é? Habeas corpus com corpus Christi. É parecido. E a rede põe junto. A rede mistura habeas corpus com iogurte light, que é corpus também. A rede mistura corpus Christi com academia de ginástica. Então, as coisas estão aí. Agora, há coisas que valem, há coisas que não valem, há que vale mais, o que vale menos. E esse mapa de relevâncias é que a gente vem buscar na escola. De certa forma, no outro nível, é o que os jornais fazem com a gente hoje. Quer dizer, ninguém mais vai a um jornal buscar o resultado de um jogo. Ah, vai no celular, vai na internet e vê. Mas você busca nos jornais o quê? Análises, né? Análises, artigos como o do Naline, né? E análises, não é a informação seca, não é? Então, o papel do professor como mediador, como cartógrafo, o cartógrafo que tem que ter autoridade de dizer isso é importante, isso não é importante, né? O cartógrafo tem que ter, saber fazer mapas para chegar a um lugar que está procurando, não é? Então, de uma forma ou de outra, todas essas 6 expectativas foram cumpridas, né? Vamos para os outros, os assuntos vão se misturando e a gente vai voltar certamente a falar disso nos próximos seminários. A Lia fez uma pergunta que eu fiquei torcendo ali, a questão do para que serve, né, Lia? Eu queria te perguntar, para que serve um poema? Você vai para a sala de aula, leva um poema para os alunos e eles perguntam, para que serve? O que você faz? Não é? O poema, ele sabe onde se coloca. Ele sabe que ele é para a vida, é para a alma, é para as relações humanas. Isso. O problema que eu sinto refere-se à ciência. Porque a ciência é conhecimento. Tchau, Débora. E isso a maioria das pessoas não sabe. Sim. A maioria das pessoas não tem ideia do que seja a ciência. Toda vez que eu vou contar para alguém, algum amigo de outra profissão, o que eu faço, eles me olham e dizem, para que serve? Mas a gente tem que rebater o para que serve. A escola não é o lugar do para que serve, a escola é o lugar do que significa, não é? O significado do que a gente ensina tem que existir. Mas existe. O significado existe. Uma brincadeira tem significado. Claro. A ficção tem significado. A gente não vive só de facto. Quem vive só de facto... Mas o que eu estou dizendo é que é necessário passar a ideia do que é ciência. Sim. Que ciência é igual a conhecimento. Aí é que está, Lia. Isso é uma outra discussão. Porque, veja, na verdade, ciência quer dizer conhecimento em latim, não é? Mas hoje, o que se chama ciência quer dizer, caracteriza um modo de conhecer. Um modo de conhecer, isso, não é? E há muitos outros modos de conhecer. A arte é uma forma de conhecimento, a religião é uma forma de conhecimento. Mas aí que está. Isso tudo eu acho que está muito mal conceituado. Então. Mas o significado é que é absolutamente indelegável. Tudo tem que ter significado que a gente faz na escola. Eu, às vezes, fico assim, não é? Surpreso vendo o Ari... exercícios de administração e tudo, de otimização, aí tem assim, numa fábrica a função de custo aí põe uma fórmula lá, aí pergunta, para qual valor de X o custo é mínimo, mas eu digo, eu estou interessado em saber de onde veio essa fórmula. Por que essa fórmula? O custo é essa fórmula? Alguém acordou com ela na cabeça? Qual é o significado disso? Não é? E a técnica toma o lugar do significado, porque os alunos não têm dúvida, eles sabem que tem que derivar, igualar a zero, não sei mais o que, eles chegam a uma solução, eles só não sabem o que estão fazendo, não é? Porque ninguém de sã consciência vai aceitar que um cara sonhou que a fórmula que dá o custo é aquela ali,
não é? Então, o processo de atingir o conhecimento devia fazer parte do conteúdo da educação. Exatamente. Esse o que eu tentei colocar. É esse o ponto. E aí nós concordamos inteiramente. Não é? Gente, então chegamos ao final. Ari, você quer falar alguma coisa? Hã? Esse foi o último, eu te garanto, o último seminário da segunda-feira. Não, já soube que é quarta-feira, isso, obrigado. Os outros 3 são na quarta-feira, né? Porque na segunda ele dá aula, né? E de manhã, e não pôde estar aqui, né? Não, obrigado. Não, certamente eu posso recuperar vendo depois na mediateca. Não, mas só dizer, pegando o que o Paulo falou, né? Que acho que é uma missão essencial nossa, né? Faz parte do significado do Instituto, trabalhar esse assunto, lembrar que nas justificativas de criação da USP, em 1934, né, portanto, um pouquinho antes, uma das principais razões era que a Universidade de São Paulo, a ser criada, deveria ser um contribuinte relevante para a educação básica do Estado de São Paulo, ainda que não tivesse esse nome. Portanto, é quase que uma missão, não vou dizer religiosa, pegando o termo que foi falado, mas quase que uma missão no sentido mais sagrado do termo, né, o que a gente está fazendo aqui. E segundo, observando aí um pouquinho, dizer que, parafraseando, né, o que alguém já falou, o assunto não está esgotado, mas nós estamos, né? Então acho que está na hora de sair. Mas ainda assim o Menezes quer falar uma palavrinha e está passando para ele. E aí nós concluímos após a fala do Menezes. Eu quero fazer um contraponto a essa ideia do para que serve. Eu vou tentar com isso dar uma resposta parcial à questão do Lino sobre o sentido da educação num mundo em que as coisas estão se mudando muito, muita gente se torna ociosa, desnecessária, etc. As coisas mais importantes são as que não servem para nada. E é preciso que a gente compreenda isso para repensar a escola. A gente não faz amor para fazer filho. A gente faz amor porque é gostoso. E precisa servir para alguma coisa. As coisas mais importantes não servem, são servidas. Então, uma boa refeição entre amigos não é a quantidade de carboidratos ou de não sei quantos. A boa refeição entre amigos é uma coisa afetiva, amorosa e conceitual também. Quantas coisas nós aprendemos juntos, fazendo refeição juntos, Lino e Nilson, 2 velhos amigos. Então, pensar a escola no sentido da sua serventia, de certa maneira, é tragicamente empobrecer o sentido do convívio na escola. Conviver na escola, estabelecer amizades ou inimizades, demarcar diferenças, resolver conflitos, essas coisas todas não têm uma serventia para depois da escola. É durante. É durante. E, aliás, eu não estou inventando nada. Se a gente volta um ano atrás e vê o pensamento de John Dewey, o que Dewey diz que preparar para a vida é vida. Se separar o preparar para a vida da vida, é botar ali um sentido meramente propedêutico, preparatório. Ora, a juventude precisa desse convívio humano, que é afetivo, que é conceitual, etc., juntamente com os elementos preparatórios. Mas se você reduz a escola ao servir para algo, tirando aquilo que nela é intrínseco, pensar uma refeição entre amigos, para que vai servir? Às vezes a gente até usa como pretexto, tá certo? O que vai servir. Então a escola precisa ser prazerosa. Prazerosa como transar é prazeroso. Agora, o prazeroso significa que ela é facinha, que ela não tem desafio? Não. O jovem gosta de ser desafiado. Ele só não gosta de ser entediado. Então, a escola que é desafio, que é colocá-lo diante de questões novas, que é mobilizá-lo para o pensamento, isso sim é rico. Mas isso não pode ser reduzido à sua serventia. Ela é importante também no não servir, no ser em si. E a coisa do alemão, an sich und für sich, quer dizer, em si e para si, a escola também é o em si e para si, não só para outra coisa. Escola tem que ser vida, não só preparação para a vida. Quando a escola for reduzida
ao servir para alguma coisa, não há por que poemas, não há por que colocar em dúvida o passado, tá certo? Para quê? Por que olhar o passado, tá certo? Então, e mais, o passado não é um espaço de certezas. O passado, tanto quanto a ciência, é um espaço para dúvidas, para questionamentos. Então, a escola que questiona o passado divertida, gostosamente, será que é isso mesmo? Será que o que falaram de fulano ou ciclano é verdade? E trazer o debate como coisa rica, divertida, os jovens embarcam nessa. O que ele não quer é ser entediado. E muitas vezes, se você reduz a escola à sua serventia, ela fica muito chata. Olha, vamos então concluir. Sim. Menezes sempre levanta as questões importantes, mas só ligando com o que você perguntou, na verdade a pergunta para que serve ensinar uma ciência tem a ver com uma pergunta que paira na sociedade e que não é objeto do seminário de hoje, mas acho que no IA merece um espaço, é uma discussão sobre para que serve a ciência. Né? Há muitas pessoas por aí inclusive algumas em funções importantes, que acham que, enfim, a serventia da ciência, para que serve ciência, etc., faz essa pergunta. E eu não quero começar uma nova discussão, mas só para terminar com uma nota, parece que houve esse diálogo, que Faraday, né, Michael Faraday, que foi um experimentalista, um físico experimental de nomeada, conta-se que ele então recebeu no seu laboratório o Lord Gladstone, que era o Chancellor of Exchequer, era o ministro da Fazenda, era o Meirelles, né, da época, né? E então ele mostrou os experimentos, eletricidade, eletromagnetismo, tudo aquilo lá, e o Lord Gladstone ficou muito impressionado e no fim perguntou, Professor Faraday, what is it good for? Para que serve isso? E se diz que Faraday falou, one day you will be able to tax it. Você vai poder cobrar imposto sobre isso. I understood. É isso aí. Pronto. Palmas para nós aí que ficamos até o final e até a próxima.